Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Hoje comemoramos Nossa Senhora de Lourdes e as leituras também nos ajudam a comemorar Nossa Senhora de Lourdes. Nos ajuda a também viver este sábado que também a Igreja dedica à Virgem Maria, a Nossa Senhora. Nos lembremos sempre, irmãos, que nós estamos nesse caminho, não é? Estamos um caminho rumo ao céu. E eu gosto sempre desse caminho que nós temos aqui, né, no santuário. Essa parte central aqui, que ela é mais escura, né? Vocês perceberam, né? Em relação aos outros corredores, para lembrar o caminho que dá continuidade ali no mosaico. O caminho que o filho pródigo fez, rumo ao abraço com o Pai, é este caminho que nós também devemos fazer, de encontro com o Pai, de encontro com Deus. E o que é a liturgia, senão esse caminho que nos leva até Deus. E nesse caminho que nos leva até Deus, a liturgia de hoje, nós já acompanhávamos esses dias a leitura a respeito da criação, e hoje nós encontramos o pecado que, infelizmente, os nossos primeiros pais cometeram, e por isso eles se esconderam. O pecado realmente nos constrange, ou pelo menos deveria, né, nos constranger. Hoje em dia está tão difícil, né? Está tão complicado, tem gente que perdeu realmente a noção do pecado, mas o pecado toca, né, também nessa realidade, né? Nos constrange, nos envergonha. Por isso que o primeiro homem, Adão, se escondeu. Onde é que você está, Adão? Cadê você? A gente se escondeu, porque nós ouvimos os seus passos no jardim. Ele se escondeu. Então você comeu do fruto que eu te proibi comer? E aqui começa, e aí com certeza nós vamos os identificar, né? Começa a trajetória de desculpas, de pecado de Adão, que também é nossa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Olha só, Adão até culpou Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu comi do fruto. Mulher, então você comeu? Foi a serpente, não é? E ninguém assume a culpa.
Será que isso acontece também com a gente? Ah, padre, eu pequei, sabe por quê? Porque o meu marido... E você? O que você fez? Não, foi por causa dele, né? Foi por causa do meu filho. Então, hoje, a gente ainda reproduz, não é? Não assume a culpa, precisamos assumir a culpa. Precisamos assumir as nossas culpas diante de Deus. Infelizmente, os nossos primeiros pais não assumiram. E é claro que nós temos aqui como consequência, não o castigo de Deus, mas são as consequências do pecado. As dores do parto que a mulher haveria de passar, a serpente que teria que rastejar, que seria inimiga, né, também da mulher, o homem que teria que realizar o trabalho e com o suor do seu trabalho iria conseguir os frutos, né, iria conseguir se alimentar, sobreviver, as consequências do pecado. Mas se por um lado nós tivemos lá os nossos primeiros pais que pecaram, nós temos aquele que veio nos salvar, Jesus Cristo. E ele veio através da Virgem Maria. E esta inimizade que nós escutamos na primeira leitura, que fala a respeito, colocarei inimizade entre ti e a tua descendência, ou seja, entre a mulher e a descendência da mulher, chegou até a Virgem Maria. E de fato, houve e há esta briga, né, vamos dizer assim, esta luta entre a mulher e entre a serpente, entre a Virgem Maria e entre a serpente, entre o mal, entre a igreja e a serpente. Esse combate, de fato, ainda existe. Foi uma prefiguração do que nós estamos vivendo em nossos tempos. Existe ainda este combate. Existe ainda esse combate. Mas da Virgem Maria nos veio a salvação, nos veio o Salvador, nos veio nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, que passou por este mundo fazendo bem, nós escutamos também no Evangelho hoje. Ele sentiu compaixão daquela multidão que estava com Ele. Sentiu compaixão. Estavam já há 3 dias com o nosso Senhor. Já estavam ali alimentados pela palavra de Deus. E Bento XVI faz até uma reflexão nesse sentido, não é? Que Deus, antes de Jesus, antes de ter dado o pão material, primeiro alimentou aquela multidão com o pão da palavra. E deve ser sempre assim, viu, peregrino, peregrina, fiel? Busque sempre a palavra de Deus. Depois o Senhor pode ser, viu? Não fique contando, não. Pode ser que Ele conceda a você um milagre, uma graça, ou isso, ou aquilo, mas a principal graça é a sua palavra, é a vida dEle, em você. Mas o Senhor, claro, na sua bondade e misericórdia, sentiu compaixão daquela multidão. O que vocês têm aí? Né, perguntou ali aos discípulos. Tem só 7 pães, né, mas o que é isso aqui? Traz para cá. E Ele multiplicou aqueles pães. Tem os peixes? Apresentaram os peixes. Também multiplicou os peixes. E faltava e agora sobrava, não é? É assim com Deus. Quando nós também entregamos a Ele os nossos dons, não falta, até sobra, porque Ele sabe trabalhar com o pouco, não é? Padre, eu sou tão pouco, eu sou tão pequenino. Pois é, Ele quer trabalhar também com você. O Senhor sentiu compaixão daquela multidão. E é esta compaixão que nós também precisamos ter uns dos outros, da multidão que hoje também sofre, da multidão que hoje também vive a desobediência, a separação de Deus. O Senhor, na sua bondade e misericórdia, teve compaixão daquele povo naquele tempo e teve compaixão também daquele povo
lá em Massabielle, na França, aquele povo, e o tempo que nós eles viveram, né? 1858, o tempo de uma revolução industrial, revolução no pensamento, o iluminismo, deixar Deus de lado. Por isso que Deus, na providência dele, quis que Nossa Senhora também aparecesse, a Bernadette, para chamar de novo o povo para Deus. As aparições, meus irmãos, de Nossa Senhora, e aí pode verificar, aquelas que a igreja já aprovou, ela só tem sentido se ela aponta para o Evangelho, para a palavra, para as coisas de Deus. Se as aparições ficam inventando muita coisa, desconfie. A igreja, por isso que a igreja não aprova logo, é feito um estudo, e com o tempo, essa aparição é verdadeira. Essa aparição é digna de fé. E o interessante desta aparição, então, ali a Bernadette, uma jovenzinha, que estava ali com algumas amigas, recolhendo algumas madeiras, não é? Ali perto daquele rio Gave, e de repente ela viu uma senhora. E aquela senhora conversou com ela, e aquela senhora pediu para que se construísse ali uma igreja, e ela foi falar com o padre, não é? Mas o padre não deu muita bola. Por quê? Jovem, analfabeta praticamente, quem é você quem é essa senhora que pediu para construir, né? Imagina. E de repente, nas outras aparições, as conversas daqueles 15 dias de aparição, o padre perguntou, mas qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? Como é que ela se apresenta? E aquela jovenzinha, sem estudo, e não tinha internet naquele tempo, né? Não sabia, mas havia sido proclamado há pouco tempo o dogma da Imaculada Conceição. E qual era o nome, então, da Virgem que estava se apresentando a ela? Eu sou a Imaculada, ela disse ao sacerdote. Aí o sacerdote percebeu que, de fato, era uma aparição verdadeira, porque não tinha como ela saber que era a Virgem Maria com aquele título que havia sido revelado, havia sido proclamado há pouco tempo. E qual é a mensagem da Virgem Maria? A conversão, a oração, aquilo que naquela época aquele povo estava precisando. Deus, meus irmãos, de tempos em tempos permite estas visitas. Aquele povo da França foi visitado pela Virgem Maria. Ela levou ali a mensagem de Cristo, a conversão. Da conversão, a compaixão aos pobres, aos doentes. Hoje, ainda, quantos vão até Lourdes e são curados? Pela água? Também, mas pela fé. Pela fé em Cristo, que Nossa Senhora suscitou naquele povo e praticamente no mundo todo, porque muitas pessoas visitam aquele lugar e são curadas e são transformadas. E a principal graça, é claro, não é aquela que se vê, mas é a do coração. Muitas conversões, porque esta é a mensagem de Lourdes. Essa é a mensagem de Fátima e tantas outras mensagens, não é? Da Virgem Maria, da Virgem Imaculada. É o Senhor, meus irmãos, que continua a ter compaixão de nós. Ele continua a ter compaixão de você. Acolha a misericórdia de Deus. Acolha a mensagem de conversão e busque também viver esta compaixão que Nossa Senhora também divulgou ali no seu tempo, ao anunciar a conversão, anunciar ao pedir a conversão. Que o Senhor nos ajude a trilhar, então, este caminho de compaixão, de conversão, de luta
para fazer sempre a vontade de Deus. Lute sempre para fazer a vontade de Deus. Busque sempre o principal, a conversão, a reconciliação com Deus. As aparições, os santos nos apontam para o Cristo. É isso. Precisamos ficar com o Cristo, abraçar o Cristo, abraçar o Pai. O Senhor nos ajude a fazer este caminho de conversão e automaticamente, no sentido, nós acolhidos por nosso Senhor, também vivamos essa compaixão com os nossos. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido. Faça a sua oração, pedindo a Deus a graça de não desobedecer, mas obedecer a Deus como Cristo, como a Virgem Maria, de viver a conversão e de anunciar a conversão a este mundo, de receber a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus e de ser a misericórdia de Deus para os seus. Obrigado, Senhor, por este dia especial de Nossa Senhora de Lourdes. Obrigado por nos chamar novamente, Senhor, à conversão. Obrigado, Senhor, porque por intercessão da Virgem de Lourdes, o Senhor também cura o nosso coração, a nossa alma. Muito obrigado, Jesus.